montando o gráfico de uma função e sua derivada. Então, eu quero montar o gráfico dessa função e da derivada dessa função. Essa função aqui é a derivada dessa daqui. Eu começo fazendo isso atribuindo valores para x e para f de x. Então, eu quero atribuir valores simples, por exemplo, 0. Quando x é 0, a minha função f de x, ela é 0. E a mesma coisa eu fiz com 1 e menos 1. Quando o meu x é 1 ou menos 1, a minha função f de x também é 0. Para a derivada, os valores são um pouco menos triviais. Então, eu tenho que calcular as raízes da função f' de x. Eu encontro as raízes de mais ou menos 0,57. E da mesma forma, eu monto uma tabelinha. A tabelinha com as raízes que eu encontrei anteriormente, mais os pontos que eu já tinha aqui. E eu quero saber quanto que vale a função f' de x em 0, 1 e menos 1, já que na minha função principal, na minha f de x, os valores representavam 0, 0, 0. Quanto que seriam em f' de x. Daí, com a mesma tabelinha, eu só organizei ela de maneira diferente. Eu pego os valores das raízes e jogo também aqui. Lembrando que o x é o mesmo para as duas tabelas, o que muda é que uma é f de x e outra é a derivada da função anterior, a f' de x. E aí, jogando os mesmos valores, eu quero saber quanto que é essas raízes aqui da f' de x na f de x. De posse das duas tabelinhas completas, com os mesmos valores de x, eu começo a conseguir avaliar. Por exemplo, a primeira coisa que eu consigo avaliar é que x ao cubo, como a função f de x está elevado ao cubo, ela possui 3 raízes, ou seja, cruza o eixo x 3 vezes. A outra está elevado ao quadrado, então ela cruza o eixo x 2 vezes. Além do mais, ela é acompanhada pelo sinal positivo, o coeficiente angular dela é positivo, então a concavidade da parábola está voltada para cima. Uma outra informação relevante é que na f' de x, ela tem alguns valores que são negativos, positivos ou zero. O que eu sei desses valores e como que eles interferem na minha f de x? Quando os valores são negativos na f' de x, eu sei que implica que a tangente, a inclinação dessa curva aqui, vai ser negativa. Quando são positivos, implica que a tangente, a inclinação, será positiva na f de x. Quando são zero, não tem inclinação, implica que a tangente é horizontal na f de x. Como que isso reflete no gráfico? Eu começo montando meu gráfico, marcando os pontos que eu tenho. Então, neste caso aqui, eu tenho ponto em relação ao eixo x, eu tenho ponto 0, eu tenho ponto 1, tenho ponto menos 1, tenho ponto 0,57 e menos 0,57. No outro, da mesma forma, vou marcar os pontos no x. Então, eu tenho ponto 0, que vai estar aqui 0 menos 1. Eu tenho ponto 1, que vai estar aqui. Eu tenho o ponto menos 1, que vai estar aqui. E eu tenho o ponto 0,57, que é a raiz, e menos 0,57, que é a outra raiz. A partir daí é simples. Nessa função aqui, eu sei que a concavidade dela é para cima, sei que tem que passar por todos os pontos, traço uma parábola. A gente já sabe o formato de uma parábola. Agora, nessa daqui,
eu sei as tangentes à curva. Então, eu traço as tangentes de forma ligeira e sei que tem que obedecer aquelas tangentes naqueles pontos. Então, pro ponto 0, eu sei que a tangente é descendo. Pro ponto 1 e menos 1, menos 1 subindo, 1 subindo. E nos pontos 0,57 e menos 0,57, a tangente é horizontal. Então, de modo geral, para você fazer esses dois gráficos, você começa marcando os pontos que tocam os eixos. Então, todos os pontos x e seus respectivos y, né? F de x e f' de x. E se for de terceiro grau, eu faço a análise da tangente à curva. Se for de segundo grau, eu faço a análise da concavidade da parábola. Se é voltado para cima ou se é voltado para baixo. Aqui eu só coloquei as duas curvas juntas, com as respectivas tangentes. E a pretinha é a f de x, que é essa aqui que é uma parábola. E a outra é a f' de x, que é a derivada. Então, passo a passo para fazer o gráfico de funções e suas derivadas. Primeiro, eu vou analisar quantas raízes, qual que é o grau de cada função. Se é de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau. Depois, eu vou tentar fazer os valores zerarem a função, ou tentar encontrar os pontos que a função toca o eixo y. Então, eu encontro as raízes onde toca o eixo x ou encontro onde toca o eixo y, para facilitar eu montar as minhas tabelinhas, porque as minhas tabelinhas vão vir pontos conhecidos das funções, é onde que minha função vai passar. Para segundo grau, vai ser parábola, então eu tenho que pensar qual que é a concavidade daquela parábola. Para terceiro grau, eu consigo saber a inclinação da tangente, como que a curva vai passar naquele ponto. Se é subindo, se é descendo ou se é linha reta. Daí, por fim, eu jogo os pontos nos gráficos e monto o meu gráfico.